Olá, meu nome é Ricardo Cardial, eu sou especialista técnico da Autodesk e gostaria de mostrar um pouco sobre edificação nesse vídeo dividido em algumas partes. Essa é a parte 1, onde nós vamos falar mais do aspecto de arquitetura. Eu fiz uma divisão desses projetos em disciplinas, apenas juntando as disciplinas de instalações. Primeira coisa, antes de começar a projetar, nós vamos usar o arquivo que foi fornecido pela Secretaria, que é um arquivo em DWG, e o cuidado que nós tivemos foi de separar a parte que interessava do arquivo e posicionar usando um ponto específico do projeto e uma cota, uma coordenada 00, tá? Para que nós pudéssemos ter todos os arquivos no mesmo ponto, com a mesma precisão. Uma vez que eu preparei esse arquivo DWG, já que nós vamos usá-lo como referência, eu posso trazê-lo para cá e antes de começar a trazer, eu preciso configurar o meu ambiente de projeto. Uma coisa que eu tive cuidado de fazer aqui foi definir o endereço. Eu coloquei o nome da cidade, de Florianópolis, poderia ser só o estado, ou então você pode até escrever o endereço completo, né, a rua. Se você tiver latitude e longitude, também pode ser. Então, tem várias formas de imputar aí a informação. Uma vez que eu coloco esse dado, eu ainda posso fazer um pequeno refino, né, aproximando bastante ali daquele mapa. Eu tenho como corrigir esse posicionamento do meu projeto no terreno. Tá? Então, posso arrastar aquele pin que está ali na casa, né? E aí já definiu a localização do projeto. Só para que nós possamos entender, existem dois pontos. Esse é o ponto de base, que é o circular. Se eu mexo o ponto de base, todo o projeto vai modificar a localização. Tá? Então, nesse caso, eu estou trazendo um desenho de AutoCAD. Não precisaria do desenho de AutoCAD, mas estou usando como referência, já que existe esse desenho, supondo que fosse um levantamento inicial ou uma ideia inicial. Como eu já tenho um arquivo com alguns cortes, né, com algumas vistas prontas, eu aproveitei para corrigir essas vistas iniciais com o que já existia no projeto de AutoCAD. No Revit a gente tem todo esse controle de unidades, de escalas, então eu também posso, numa vista, definir isso. E aí comecei a fazer algumas paredes. Vocês veem aqui, tem algumas paredes já criadas no arquivo, né, já vieram nesse arquivo. Eu até já modifiquei algumas. Vou usar essa que inclusive está presente no projeto, que é uma parede de 15 centímetros. E defino qual é a base dela e qual é o topo. Eu posso vincular a parede ao pavimento, ao plano do pavimento. Tanto a base da parede quanto o topo. Nesse caso, eu coloquei um valor de 2 metros de altura, mas a qualquer momento eu posso alterar a altura desse muro, né, ou de qualquer outra informação de um outro objeto. Dividindo a tela em dois para ficar mais fácil de visualizar, até para entender, o que nós estamos fazendo não é apenas um desenho 2D, e não são linhas, existe uma inteligência em cima do objeto, são paredes, são informações com propriedades de construção. Então, colocando numa vista dividida, fica mais fácil de entender que quando você faz em planta baixa, né, que seria uma vista de planta, naturalmente, como a informação é única, se eu altero as propriedades de altura dessa parede, isso vai aparecer numa vista de elevação, ou no caso aqui, uma vista em 3D. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a parede vai até o pavimento 1. Fiz a alteração, né? Quer dizer, na planta, obviamente, que não vou enxergar isso, mas na vista em 3D já posso visualizar. E também posso usar recursos de clique, né, em cima do objeto para transformar uma linha em uma parede, usando a sua face, o meio, né, o eixo de algum elemento. Então eu posso desenhar esses objetos de várias formas.
Nesse caso, como eu fiz a linha separada, eu posso depois usar o trim, o extend, né? Quer dizer, posso copiar propriedades de uma parede que já tinha altura certa para as demais. Os níveis, né, como eu disse, eles regulam a posição do objeto, então se o objeto está posicionado em relação àquele nível, e eu faço uma alteração dessa cota de nível, né, eu baixei ali o nível para 10 centímetros, e coloquei o nível pavimento 1 para 3,12, estou considerando ali a cota acabada. Então, todos os objetos que estavam relacionados àquele nível já são automaticamente alterados. E aqui eu ainda tenho alguns elementos de arquitetura ainda, né, quer dizer, um pilar ou uma coluna arquitetural. Tá? Mas poderia também usar recursos de estrutura. Nesse caso, como eu disse que estou usando um projeto mais para arquitetura, então estou deixando aqui os elementos, apenas criando elementos de arquitetura. Tá? Então eu posso compor meu projeto, e o interessante ainda é que você pode definir materiais para esses elementos, né? Quer dizer, ou para um determinado material dentro do objeto, uma parede que é composta de tijolo, de reboco, emboço, pinturas, cerâmica, o que for. Tá? Quer dizer, se você tem materiais nesse objeto, eu posso vincular propriedades gráficas, tanto para uma visualização simples, né, para um desenho, ou um shade, ou ainda para uma renderização. Ele já está pronto para isso, eu não tenho que refazer. E aí eu vou continuando a fazer o projeto, inserindo elementos do projeto. Eu não tenho que ficar desenhando item por item, por exemplo, de uma janela ou de uma porta. Eu não tenho que ficar modelando isso em 3D. Eu já tenho o objeto pré-configurado e eu altero isso quantas vezes eu quiser, tá? Criando novos objetos. Foi até o caso aqui, não existiam essas janelas, eu criei esses elementos e vou posicionando e acertando as medidas ou posicionamentos desses elementos dentro do projeto. Até, é claro, concluir o projeto com todos os detalhes, inserção de mobiliários, tudo isso já vem no programa, então basta eu trazer essa biblioteca, usar o que já existe, ou mesmo pegar o que já existe e alterar. Tá? Posso modificar medidas, tipo de objeto, né? Quer dizer, se tem ou não tem determinado elemento. E durante o projeto, o mais interessante é que você pode checar uma série de condições de projeto mesmo, né? de comportamento do projeto, de estética, ou de colisão de elementos. Então você pode fazer cortes não só em vistas planas, como em uma vista 3D. Tá? Eu posso ter várias vistas, então eu posso criar uma nova vista 3D, deixar essa que está explodida, posso fazer outras vistas explodidas, e todos os objetos, como eu falei, eles são de um único arquivo. Né? Quer dizer, eu não tenho uma coisa que foi convertida. Se eu apago numa vista, mesmo que sejam duas vistas 3D ou uma plana, se eu apaguei em um, apaga nos outros. Tá? Além disso, eu tenho uma série de recursos de visualização. Eu posso visualizar esse objeto de várias formas. Se eu colocar, por exemplo, uma vista renderizada, sem perder tempo, né, esperando a renderização, já tenho essa opção. Poderia fazer uma câmera, no caso eu vou fazer uma câmera externa, posso fazer uma câmera interna, mas nesse caso aqui é uma câmera externa, né, e aí eu crio a posição da câmera, o ponto do observador, né, a altura dele, a altura de onde ele está observando, tenho um total controle da área de visualização, posso girar, isso não é uma imagem estática, e ainda tem uma série de simulações, quer dizer, posso visualizar renderizado, posso visualizar qual é o comportamento da sombra, né, qual é o movimento do sol, já que eu posicionei o projeto naquela região, que eu disse o endereço, né, ele pega a base meteorológica mais próxima, ele sabe qual é o índice de inclinação do sol. Tá? Posso refinar essa minha apresentação de várias formas, né, essa renderização, e aí eu controlo, inclusive, essa forma de apresentar, né,
no desenho, né? Quer dizer, uma perspectiva, uma vista. O que eu estou fazendo aqui eu poderia fazer em planta baixa, né? Elevações. Eu tenho uma série de controles aqui. Ok, então eu aplico essas alterações, posso botar um fundo renderizado, né, um fundo com uma imagem, tá? Posso escolher uma cor, gradiente, eu tenho várias opções. E ainda, se eu não tenho um equipamento bom para esperar essa renderização, eu posso usar recursos de processamento em nuvem, que no nosso caso chama-se Autodesk 360, e escolho a qualidade de renderização, configuro alguns parâmetros, e ele está fazendo a renderização em segundo plano. Uma vez que ele estiver terminado, basta eu clicar na própria interface, entrar na minha galeria de renderizações feitas e visualizar o resultado. E ainda, posso fazer outros tipos de resultado. Posso fazer esse de incidência de iluminação. Tá? Uma vez que o projeto esteja apresentável, já uma série de conceitos tenham sido vencidos, eu vou apresentar o projeto para a documentação. Né? Então eu tenho como inserir folhas, usar modelos prontos de DWG dentro do próprio ambiente do Revit, de uma prancha, né, um carimbo. Posso customizar os atributos do carimbo para que ele preencha automaticamente. Tá? E basta eu inserir na minha prancha os elementos que eu quero apresentar. É simplesmente arrastar. Eu quero colocar uma planta baixa, eu quero colocar uma tabela, uma vista 3D, eu simplesmente arrasto para o ambiente e ainda configuro essa vista inserida. Quer dizer, eu tenho acesso, né, ao que a gente fazia no AutoCAD, que seria o Paper Space e Model Space. Quer dizer, eu entro na vista, modifico algumas características e ela está pronta lá para apresentação. Tá? Interessante também, quer dizer, qualquer alteração que eu faça no nome das propriedades dessa vista já aparece na folha também. Então, se eu alterei o nome dessa vista, estou simulando aqui em tempo real, já altera na folha também. Se eu tenho vistas de detalhe também, que nós chegamos a fazer aqui, vou fazer uma agora, tem uma vista de detalhe, e aí eu posso colocar também essa vista de detalhe, que tem representações diferentes de uma planta. Você vê aqui a vista de detalhe em cima, né? Insiro na prancha, na planta, na folha, e aí está pronto. Eu vou passar para a parte 2, que seria a sequência desse vídeo, mas antes, só para vocês entenderem a parte de estrutura, né, a questão dos projetos de estrutura. O que eu estou fazendo aqui é trazer a arquitetura, que já está pronta, mas no projeto de estrutura, no ambiente de estrutura, eu preciso corrigir as coordenadas para que ele tenha os mesmos pontos de localização, corrigir os níveis para que eles estejam alinhados, né, que os dois projetos estejam alinhados. Tá? Então eu tenho esse cuidado inicial, né, definir as unidades de trabalho e tal. Então eu posso trazer o projeto de arquitetura e aqui na estrutura eu visualizo esse projeto de várias formas. Tá? Por enquanto eu estou vendo apenas elementos estruturais.